Então vamos lá, pessoal, eu sou a professora Luciana, de Biologia, aqui da Oficina do Aluno, e nesses tempos, né, em que nós estamos isolados, nós não podemos estar isolados do conhecimento. Então eu vou procurar, em alguns momentos, passar para vocês alguns conteúdos importantes de Biologia, para vocês não ficarem tão distantes, né, da escola assim. Na aula de hoje a gente vai ver agentes causadores de doenças. Eu vou apresentar dois para vocês. Tem mais agentes, mas eu acho interessante a gente comparar esses dois, porque muitas vezes eles são confundidos. Um deles é o vírus. O vírus, na verdade, ele não é considerado uma célula viva, né, um organismo vivo, porque ele não é, ele é acelular, ele não tem célula. Então a gente fala, é uma estrutura acelular. Apresenta, né, algumas estruturas importantes e que conferem a eles uma determinada resistência e uma capacidade de duplicação no interior de outros seres vivos. Os vírus são parasitas intracelulares, sempre. Não tem como um vírus sobreviver fora de uma célula viva por muito tempo. Então ele tem que estar sempre entrando numa célula e aí ele rouba dessa célula, né, o que ela tem para fornecer, para ele poder se reproduzir e permanecer e serem formados outros vírus. Então eu tenho aqui um vírus que a gente chama de bacteriófago. E como estrutura, ele tem praticamente as estruturas básicas de todos os vírus. Então, é constituído por uma cápsula de proteína, né? Tem um material genético. Há vírus que têm material genético DNA, outros RNA. A gente ouve falar agora muito do corona, né? É um vírus diferente desse, mas ele tem um material que é o RNA. Nós temos os dois, certo? Eles não. Então, extremamente simples, ele se acopla a uma célula viva, ele coloca o seu material genético ali dentro e a célula, né, ao se duplicar, também duplica o material genético do vírus. O corona é um vírus um pouquinho diferente, porque tem, né, junto com essa cápsula, né, de proteína, ele tem também gordura. Essa gordura, ela é resistente à água, por exemplo, mas ela não é resistente ao sabão, ela não é resistente ao álcool. Então aí a necessidade de estar sempre utilizando, higienizando as mãos, algumas partes do corpo, para tentar, né, se livrar dos vírus. E aqui uma outra coisa, como que eu vou matar uma célula que não é viva? Então daí a dificuldade de você descobrir alguns medicamentos, certo? Então tem que paralisar essa reprodução deles. Diferente das bactérias. As bactérias já são constituídas por uma célula, uma única. São sempre unicelulares, tá? Uma célula simples que não apresenta um núcleo organizado. Tem o material genético todo espalhado pelo citoplasma da célula, certo? Constituída por uma parede celular que confere resistência nessa célula. Tem também uma membrana plasmática, nessa membrana plasmática podem apresentar, né, estruturas aqui, na verdade uma modificação da membrana chamada de mesossomo. A única organela citoplasmática que a bactéria tem é o ribossomo. Nós também temos, né, temos outro tipo de célula, que são as células eucarióticas, uma vez que a gente tem um núcleo organizado, as bactérias não, mas nós também temos ribossomos que fazem o quê? A síntese de proteínas. Tem aí uma parte, né, de material genético capturado do meio, que a gente chama de plasmídio. E o material genético que se encontra espalhado no citoplasma, ele não está contido no núcleo.
Bactéria, por ser um ser vivo, de fato, por ser constituída de célula, tem medicamentos, né, os antibióticos, que são específicos também para determinadas bactérias, mas que agem matando-as, né, em determinadas aí, doenças. Doenças virais, a gente ouve agora, né, aqui falando do Covid, do coronavírus, há outros vírus causadores de doenças, né, doenças como gripe, raiva, hepatite, sarampo, rubéola, cachumba, poliomielite, são todas doenças virais. Bacterianas a gente tem várias também, pneumonia, tuberculose, sífilis, gonorreia, difteria, são doenças, né, que tétano, coqueluche, que a gente ouve falar, para algumas delas tem vacina, para outras não, tá bom? Então a gente se vê uma próxima aula. Até mais!